Queridos irmãos, o título da nossa mensagem é Deus é fiel. E o texto que nós vamos meditar, ou pelo menos iniciar na meditação da palavra de Deus, encontra-se em Hebreus capítulo 10, versículo 23. E o texto, aqui em Hebreus, diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Em outras versões diz, porque aquele que prometeu é fiel. Mas por que dizemos que Deus é fiel? Por que falamos isso? Quase que sempre, ou se não sempre, quando se afirma que Deus é fiel, essa afirmação está sempre atrelada a algo que Deus proporcionou, e isso no que diz respeito às coisas materiais, às coisas tangíveis, às coisas que podem ser apalpadas e que são visíveis. Quase que sempre é nesse aspecto. Contudo, queridos, conforme as Escrituras Sagradas, conforme a palavra de Deus, não pode ser por estas coisas que nós venhamos a afirmar que Deus é fiel. Na verdade, se for por estas coisas que afirmamos que Ele é fiel, haveremos de colocar sua fidelidade em xeque. Haveremos de colocar a fidelidade de Deus em completa dúvida. Em completa dúvida. Portanto, precisamos nos apegar de forma firme, de forma constante e também convicta, à nossa confissão de fé, que é fundamentada em nossa única esperança, e esperança essa que está em Cristo. Quando eu falarmos sobre Deus é fiel por essas coisas e tantas outras, eu me lembro muito bem de certa vez a nossa irmã Esther, lá do Bessa, e ela estava com um problema muito sério de enfermidade com seu esposo. Ele tinha um câncer, estava já com metástase. E, queridos, nós oramos muito por ele. Visitamos no hospital, em sua casa. Visitamos nos últimos dias da vida dele, já ele bem fraquinho. E o marido da nossa irmã Esther, ele veio a óbito, ele veio falecer. E eu me lembro que nesse momento nós estávamos fazendo um evento lá na rua, lá no Bessa. Na verdade, um evento, quando eu falo, era um culto. Era o culto da época do Natal. E nós ali conversávamos, e a irmã Esther estava assim do lado, e chega um outro irmão, e conta de uma bênção que recebeu, e uma bênção também sobre a cura de uma enfermidade. E naquele momento eu entendo, claro, a motivação do irmão ter dito aquilo. Em forma nenhuma eu repreendi nisso pela sua alegria, pela sua satisfação da bênção recebida de um parente tão querido, salvo engano era seu pai, que também tinha sido curado de uma doença muito grave. Não me lembro agora qual era. E todos nós conhecíamos e faziam o quê? Alguns dias, poucos dias, que havia o falecimento e que a irmã Esther encontrava-se viúva. E aquele irmão disse: pastor, Deus é fiel.
ouviu e respondeu nossas orações. E naquele momento me alegrei com ele, o abracei, dei glória a Deus, louvei ao Senhor pela sua soberana vontade. Mas a irmã Esté estava do lado ouvindo. E era como se eu ouvisse ela dizendo: Deus só é fiel à oração do irmão. E por que não foi fiel à minha oração e ao meu pedido? E aí eu entrei e adentrei. Meu irmão, Deus é fiel, acontecendo ou não acontecendo. Deus é fiel nos dando ou nos tirando. Ele é fiel. E diante desse exposto, queridos, é que eu venho falar sobre essas questões. Porque via de regra, quando falamos Deus é fiel, é porque Deus abriu uma porta de emprego, é porque Deus não deu um carro, é porque eu passei no vestibular, é porque eu tirei primeira nota no Enem, é porque eu fui para a medicina. E quando isso não acontece, Deus é o quê? Infiel. Ele é fiel sempre. E Ele não é fiel por essas coisas. Porque se for por essas coisas que Deus é fiel, como eu falei há pouco, nós vamos colocar a fidelidade de Deus em xeque, em dúvida. Será que Ele é fiel mesmo? Porque aconteceu isso para um e para outro não. Porque uma vez eu pedi e Ele me deu, Deus é fiel. E outra vez eu pedi e Ele não me deu. E agora Deus é o quê? Nós precisamos nos apegar à nossa confissão de fé. E essa confissão de fé que nós temos, não é no que Deus pode nos dar e nos proporcionar nesse mundo. Mas a nossa confissão de fé, ela está fundamentada, basilada na nossa única, grande, majestosa esperança. E a nossa esperança é Cristo. Muitos são os que são tentados a desistir das bênçãos do futuro em Cristo, as quais bênçãos essas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. E alguns querem abandonar pelas coisas tangíveis dessa terra. Querem trocar coisas visíveis, coisas palpáveis desse mundo pelo Cristo que nos prometeu. Precisamos nos lembrar que Cristo, aquele que prometeu, Ele é fiel, queridos. Nosso Deus é fiel para cumprir a sua promessa. As suas promessas jamais falharão. Assim todos quanto confiam em nosso Senhor Jesus Cristo, estes jamais se decepcionarão. A não ser que estejam dizendo a você, prometendo a você coisas que o Senhor não prometeu. Assim como nosso Senhor veio nos salvar, esse mesmo Senhor, Ele haverá de vir buscar o seu povo. E este povo estará com Ele e o adorará para sempre, por toda a eternidade. Isso Ele prometeu. Jesus está voltando. Cadê? Não é pela vista.
É pela fé. É por isso que nós o adoramos, já de antemão. Podemos entender, então, que devemos afirmar que Deus é fiel, dado o fato que, por meio da fé em Cristo Jesus, nós recebemos dele para com nós alguns privilégios. Aliás, muitos privilégios. Mas eu quero pontuar com vocês alguns nessa noite. E o primeiro privilégio, que nós podemos afirmar que Deus é fiel, dado o fato que nós cremos em Cristo Jesus. O primeiro privilégio é que no Antigo Testamento, o povo era impedido de entrar no lugar santo e no Santo dos Santos. Mas graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos agora livre acesso a Deus. Por meio de Cristo, nenhum de nós precisamos de um outro intercessor senão Ele. Hebreus 10, 19. O texto diz: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Naquela época do Antigo Testamento, no primeiro santuário, só poderiam entrar ali quem fosse sacerdote. Já no segundo santuário, ali só entrava o sumo sacerdote. Só ele poderia entrar. Mas agora, queridos, isso não existe mais. A prova está aqui. Nós nos ajoelhamos há pouco e entramos na presença de quem? Do pastor? Da missionária que conduzia aqui o culto? Não. Entramos na presença de Deus. Entramos na presença do Santo Deus. Por meio de Cristo Jesus. É por isso que nós sempre, quando oramos, dizemos em nome de Jesus. Agora todos quanto creram no sacrifício expiatório de Cristo, pelo derramar do seu sangue, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Ou seja, queridos, nós podemos agora estar na presença de Deus. Todo aquele que é lavado pelo sangue de Cristo, este tem a promessa de acesso irrestrito a Deus, ilimitado. Antes vivíamos separados de Deus. Era assim. Todos são pecadores e por isso estão separados de Deus. Nós vivíamos assim. Éramos seus inimigos. E éramos por quê? Como falamos domingo, porque o pecado nos separava de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos diz em Romanos 3:24. Mas Ele, em sua graça, Ele quem Deus, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Assim, meus irmãos, o pecado que antes nos separava de Deus, já não nos separa mais. Porque fomos justificados e de forma gratuita, de forma imerecida, nós fomos salvos em Cristo Jesus, o Filho de Deus.
É por isso que nós podemos ler repetidamente e dizer com toda convicção que Deus é fiel para cumprir sua promessa. O segundo privilégio é que antes nós vivíamos errantes pelo caminho da morte e, como há pouco falamos, éramos inimigos de Deus. Porém, por meio da fé, vivemos agora por um novo e vivo caminho. E agora fomos feitos amigos de Deus. Ao versículo 20 de Hebreus 10. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. O caminho que levava o ser humano a Deus, ele estava obstruído pelo véu. Ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. Havia um véu, e ali só entrava um sumo sacerdote, mas agora nós temos um, que é Cristo. E Ele nos dá livre acesso. Havia ali uma cortina muito espessa. Essa cortina era como uma barreira, que para nós seres humanos ela era indestrutível. E essa barreira nos separava de Deus. Mas esta cortina, ela foi rasgada de cima a baixo. E como disse Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. A barreira da inimizade, ela foi plenamente destruída por meio de Jesus Cristo. E assim estabeleceu-se a paz entre nós pecadores confessos e Deus. Em Cristo, queridos, nós temos a promessa de um novo e vivo caminho. E ele é um novo caminho, porque é um caminho que não vem de tradições familiares, de religiões, não. Ele não vem disso. E esse caminho, ele é novo, mas é vivo também. E sabe por quê? Porque não trata de um rito religioso, mas sim trata de um redentor, de um salvador que morreu, mas ressuscitou e vivo está. E justamente porque ele vive é que nós podemos crer no amanhã. E portanto, mais uma vez eu digo, é por isso que nós podemos abrir nossas bocas e dizer que Deus é fiel para cumprir sua promessa. Ele é fiel. O terceiro privilégio é que nós temos um inigualável sumo sacerdote, um único, que nos concede plena confiança na presença de Deus. Versículo 21 de Hebreus 10. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, nós temos por meio da promessa do Senhor, da promessa de Deus, um único sumo sacerdote. E este sacerdote, queridos, ele não é um sacerdote comum, mas ele é um sacerdote perfeito.
Um sacerdote que ofereceu pelos nossos pecados um sacrifício. Que assim como ele era perfeito, não podia ser de outra forma perfeito também. Ele nos ofereceu um sacrifício perfeito, bastante suficiente. E sabe por quê? Este sacrifício é perfeito. Porque além dele oferecer o sacrifício, ele foi esse próprio sacrifício. E por meio desse sacrifício, o meu, os seus, e de todos aqueles que creem de fato, todos os nossos pecados foram justificados. Assim, meus irmãos, além de termos plena e grande confiança na presença de Deus, temos, por meio deste sumo sacerdote, que é Cristo, acesso aberto e direto a Deus em todo tempo e em todo lugar. Em todo tempo e em todo lugar. Através de Jesus. Não é a igreja que intercede, não é a igreja que dá acesso, não é a igreja que perdoa, não é a igreja que salva, não é pastor e nem sacerdote e nem padre e tampouco papa, mas é somente Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote que nos dá acesso direto a Deus em todo tempo e em todo lugar. Em todo tempo e em todo lugar. Você está aqui, você tem acesso. Você está na rua, você tem acesso. Você está no banheiro da sua casa, você tem acesso. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E o seu ministério atual nos dá completa, absoluta e contínua confiança que nós somos bem-vindos diante de Deus. A todo o momento somos bem-vindos. E só quem pode nos conceder isso é Cristo. Esse aproximar, este estar sobre a luz que outrora a nós era completamente inacessível. Mas agora por Cristo temos acesso à luz e agora já não vivemos mais nas trevas. Portanto, fale com convicção e absoluta convicção que Deus é fiel para cumprir sua promessa. Quarto privilégio. O quarto privilégio é que, pela graça de Deus, temos agora um coração sincero, uma fé verdadeira e um coração lavado e limpo. Ao versículo 22. Entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Pela plena e verdadeira fé no Cordeiro Santo, temos nossas mentes completamente limpas. Temos nossas culpas desculpadas, pois nossos corpos foram lavados pelo precioso sangue do Cordeiro Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, nós fomos perdoados. E não só perdoados, mas nós somos absolvidos de todos os nossos pecados. Assim, o que nos condenava, agora já não condena mais. E sabe por quê? Porque Cristo atendeu à justa justiça de Deus. Que glorioso privilégio é sermos convidados
para um encontro não com celebridades do mundo, não com grandes artistas, com presidentes da República, com jogadores famosos de futebol. Não. Mas é um glorioso privilégio, é sermos convidados para termos um encontro com o soberano Deus, o Criador do universo. E que nós temos acesso a Ele todos os momentos. Todos os momentos. Temos acesso a orar a Ele todos os momentos. E, meu Deus, e nós não oramos? Abrimos mão de entrarmos na presença de Deus por meio da oração, de conversarmos, de bater um papo, de dialogarmos com Deus e nós não falamos com Ele. No outro momento de nossas vidas, podíamos até intentar nos apresentar a Deus, como tentamos muito, quando ainda não tínhamos Cristo. Nós até nos metíamos à besta, coitados de nós, sem saber o que estavam fazendo, é verdade. Nós nos apresentávamos a Deus, mas sabe como é que nós fazíamos isso? Como verdadeiros hipócritas. Somente com nossas bocas, honrando-o superficialmente com os nossos lábios. No entanto, nossos corações estavam eternamente longe do Senhor. É como o Senhor disse lá em Mateus 15, versículo 8. Ele disse, bem disse o profeta, esse povo me louva com a boca, me honra com a boca, fala coisas bonitas para mim, dizem que me amam, dizem que me adoram, cantam hinos, mas é só com a boca. Os seus corações estão eternamente longe de mim, diz o Senhor. Diz o Senhor. Era assim antes. Agora não podemos mais viver assim. Agora, nós temos que nos aproximar de Deus e com a consciência firme de que teremos dele uma graciosa recepção em sua presença. E sabe por quê? Porque agora, quando chegamos a ele, somos achados por Deus como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se cremos em Cristo, recebemos a promessa de Deus que já não há mais condenação sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é tremendamente maravilhoso. E é por isso que nós podemos abrir nossas bocas e dizermos convictamente: Deus é fiel para cumprir sua promessa. Quinto privilégio. Por meio da fé em Jesus, desfrutamos dos benefícios do amor de Deus. O versículo 24 diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Antes disso, era lido o versículo 23. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. E aí, dizemos que por meio da fé em Jesus, nós desfrutamos do amor de Deus. E, portanto, pensemos dessa forma, em motivar uns aos outros na prática deste amor.
e das boas obras, já que nos apegamos com firmeza. Uma vez que somos lavados, queridos, e redimidos pelo sangue do Cordeiro, somos chamados a uma vida comunitária e não isolada, a uma vida solidária e não solitária, a uma vida altruísta e não egoísta. Uma vez que fomos perdoados de nossos pecados, entendemos com grande amor fomos amados. E por isso compreendemos que o amor não trata de emoções, mas de vontade, de ação. O amor pelo qual fomos amados nos exorta e nos motiva a quê? A amar também. O amor pelo qual fomos amados nos exorta a isso. O amor de Deus que veio sobre nossas vidas agora se alastra a muitas outras vidas. Esse amor desce de forma vertical e se espalha horizontalmente. E queridos, Deus nos amou tanto a fim de sermos instrumentos do seu amor. Como também para que em tudo em nossas vidas, amando-o, vivamos para a glória do seu nome. O amor de Deus, ele não é um amor que não vibra, que não tem propósito. É um amor que transforma. Quem desse amor usufrui, desse amor vive. Através do exercício deste amor, nós vamos dar exemplos. E dando exemplos, se incentiva. Então vamos dar exemplos e vamos incentivar para que outros amem e façam as boas obras que, por recebermos o amor de Deus, estamos aptos para praticá-las. Pela fé em Jesus, nós somos amados por Deus por um amor poderoso e transformador que nos leva exatamente à prática destas boas obras. O amor é a raiz. Agora, as boas obras é o resultado, são os frutos. Quem recebe de Deus a promessa de seu amor leal, esse ama porque Deus é amor. E diante disso podemos abrir as bocas e dizer: Deus é fiel para cumprir sua promessa. Sexto e último privilégio, vou parar por aqui, mas teria inúmeros. Uma vez que cremos em Jesus, somos adotados como filhos e participantes da sua família, o seu corpo. Hebreus 10, 25 diz: e não deixemos de nos reunir. Noutras versões diz: e não nos deixemos de congregar. Ou não deixem de congregar. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, uns aos outros, sobretudo agora, que o dia está próximo. Que dia é esse? A volta do Senhor. Uma vez que a promessa nos é dada, não podemos viver isolados, como que fôssemos desigrejados, que é o que tem mais hoje.
Precisamos fazer jus à promessa que nos garante que agora seremos o corpo e o corpo de Cristo. Ou seja, viveremos em unidade e em comunidade, queridos, a fim de servirmos uns aos outros, para sermos bênçãos na vida de nossos irmãos e glorificar a Deus. Como é que eu posso ser bênção na vida do irmão se eu não falo nem com o irmão? Eu não estou falando do irmão porque eu tenho raiva do irmão, porque eu não entendo, não, porque eu não me encontro com ele. Eu me encontro uma raridade, uma vez por mês, e olhe. Um culto ali, outro acolá. Como é que eu vou ser bênção? Como é que eu vou participar da vida do irmão, das suas alegrias e também das suas tristezas, se eu não estou junto? Se tudo é motivo para eu não congregar, para eu não me reunir como corpo de Cristo. Se toda desculpa esfarrapada é para isso. Não é para trabalhar, não é para viajar, não é para passear, não é para ir para shopping, não é ir para cinema, não é para ir para nada, não é para ir para aniversário. Agora, há muitas desculpas esfarrapadas para não congregar. Eu me esqueci. Pode? Eu não vou dizer que a pessoa mentiu, não, mas, pelo amor de Deus, eu me esqueci. Agora eu quero saber se eu me esqueci de ir trabalhar. Eu quero saber se eu me esqueci de ir para a faculdade. Não tem. Eu me esqueci do aniversário, de ir no aniversário de fulano de tal. Esquece. Como é que a gente pode ser essa família, esse corpo, se não congrega? Porque o pastor é exigente, mas não sou eu não. Se é que está sendo exigente aqui, é o sumo pastor. Não é esse pastor pecador miserável, não. É o sumo pastor que está dizendo, ele disse, não deixemos de nos reunir. É a palavra dele que está falando. Como fazem alguns. Precisamos estar nessa unidade para servirmos uns aos outros e servir a Cristo em primeiro lugar, é verdade. Os eleitos do Senhor que estão debaixo da promessa, amém? Você está debaixo da promessa, amém? Você não é eleito do Senhor, amém? Pronto. Então os eleitos do Senhor que estão debaixo da promessa congregam regularmente. Não é uma vez perdida, não. Regularmente. Os cultos públicos não é uma obrigação cristã, não. É uma necessidade. Eu preciso. Porque eu estou chateado. Eu preciso ir. Porque lá a paz vai descer sobre mim. Eu estou triste, eu preciso ir, porque eu vou encontrar com Deus da minha salvação a minha maior alegria. Eu preciso ir. Porque eu estou me sentindo, alguns até dizem assim, eu não vou porque eu estou me sentindo, sei lá, inútil. Pois venha para cá, ser útil ao reino de Deus e aos seus irmãos. Não é obrigação, é necessidade na vida cristã. Você já viu esse povo que está andando por aí, desigrejado? Que abandonou a comunidade cristã, a sua igreja. Viu como é que estão?
Como dizia uma irmã lá da igreja conhecida de vocês, Micaela, dizia: está só o pó da bactéria. No mundo, vivendo as coisas do mundo, se enchendo do mundo e achando que tudo está certo. Desde que eu me converti, tem uma historinha, e é verdade, é simples até. Tá a fogueira, não tá? Depois que ela faz aquela fogueira toda, fica aquele monte de brasa, né? Você já viu que demora um tempão para apagar? Você chega no outro dia lá, parece que não tem nada. Bota a mão para tu ver, se não se queima. Porque ali as brasas estão juntas. Agora pega uma brasinha daquela e tira do meio da fogueira. E vai lá daqui a pouco. Está só a cinza. Morre espiritualmente. Adoece espiritualmente. Nos reunir em comunidade, queridos, além de tudo, é bíblico. Está aqui. Quer questionar? Questione a palavra de Deus. E se vire com ele. Quando eu deixo de me reunir, eu estou desertando a assembleia local dos santos de Deus, dos seus remidos. Desertando. Deserdando, me perdoe. E no momento em que as pessoas passam a faltarem, aí eu vou usar o outro verbo. Passam a desertar a igreja, esvaziar a igreja. Muitos que são congregados irregulares são os mais culpados pelo esvaziamento e o fechamento das portas de muitas igrejas que tem por aí, em especial igrejas sérias. Porque a igreja não é séria, está lotado. A fidelidade de um verdadeiro cristão, entre outras coisas, está no seu comparecimento à igreja como um corpo unido em Cristo. Precisamos exercitar o trabalho e a adoração coletiva, meus irmãos. E se assim fizermos, nós iremos desfrutar da força, do conforto, da nutrição e da alegria que encontramos neste exercício na família de Deus. A promessa de Deus não é que nós estaremos isolados na eternidade. Não. Mas estaremos juntos com o Senhor, face a face. Está vendo isso aqui? É um ensaio para o dia. Não tem no culto, a gente vem geralmente no domingo, infelizmente, terça-feira, hoje está até bacaninha. Aí, geralmente no culto está quase toda a igreja. Oh, como é maravilhoso quando a igreja está toda. Ali nós estamos ensaiando para o grande dia, para quando estaremos todos juntos, face a face com o Senhor, o adorando. Aí a gente já ensaia aqui. Mas em unidade, reunidos. Abandonar a Assembleia dos Santos. Não é a Assembleia de Deus, não, viu, careca?
a abandonar a assembleia, a comunidade cristã, a igreja. Significa voltar as costas para o cristianismo e seus fundamentos. Quem tem a promessa, queridos, congrega e não vive isolado, pois ninguém é igreja sozinho. Isso é conversa do diabo e tem muita gente dando ouvidos a isso. E, portanto, diante desse privilégio de podermos fazermos parte da família de Deus, sermos um corpo e o corpo de Cristo, abra a boca e diga: Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Quem nos fez a promessa não foi um homem, porque de outra forma, se assim fosse, seríamos completamente decepcionados. Pois o homem mente, o homem engana e o homem se arrepende. Quem nos fez a promessa foi Deus, queridos. E, portanto, façamos como nos exorta o autor de Hebreus. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, sem inconstância, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Afinal, este nosso Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. E Ele é o Deus que não mente nem se arrepende. Se de fato entendemos a promessa por meio do que Cristo fez por nós, nós saberemos enfrentar todos os momentos, sejam estes os mais duros, os mais difíceis e doloridos, pois afinal a promessa, queridos, não foi que não teríamos aflições e sofrimentos. Jesus nunca disse isso. Mas a promessa é que Deus é por nós e, portanto, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Ministério de louvor, por favor. E por assim nos prometer que Ele é por nós e estará conosco até o fim, é promessa de Deus. Deus também, queridos, nos promete que mesmo diante de todas essas coisas e acirramentos, conflitos, dores, choros, Ele nos promete que nós seríamos e seremos, no nome de Jesus, mais que vencedores. É promessa dele. Pode dar o sangue na canela, mas seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que prometeu é fiel. A promessa é que aquele que persevera até o fim, esse é de fato aquele que recebeu a promessa da aliança eterna, a salvação. Só quem vai perseverar é este. Quando o texto lá em Mateus, que muitas pessoas conhecem e o interpretam de forma equivocada, quando diz lá: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ali quer dizer não que o que você vai fazer, então você vai ser salvo, não. Não é porque você vai perseverar, mas porque você já é salvo, então você persevera. Você vai até o fim. Você passa a fazer parte do grupo daqueles que não recuam, que não se amedrontam, que não se acovardam, mas seguem à frente. Ainda meio a choro, ainda meio a dores, ainda meio a conflitos. Essa é a promessa. Uma vez desfrutando a vida eterna,
Mas nós temos outra grande promessa, quando lá estivemos desfrutando. Qual promessa? Aí sim, ele disse, aqui no mundo não, mas lá ele disse, não vai ter mais luta, não vão ter mais perdas, não vai ter mais choro e nem tristeza, e tampouco a morte. Afinal, queridos, Deus é fiel para cumprir sua promessa. Nos apeguemos com firmeza na nossa confissão de fé em Cristo Jesus, porque aquele que prometeu, Ele é o fiel. Deus é fiel. Mas lembre-se de uma coisa, Ele é fiel a si próprio. Não é a nós não, é a Ele. Nós que desfrutamos da sua fidelidade, da sua verdade, do Deus verdadeiro que Ele é. Ele é fiel a si próprio. Ele não é fiel por coisas e questões efêmeras, passageiras, que possa Ele vir a nos proporcionar, como muitas coisas Ele nos proporciona. Mas não é isso. Ele é fiel. Mas Ele não é fiel porque te livrou de um assalto, não. Ele não é fiel porque te livrou de uma doença. Ele não é fiel porque te livrou de uma falência. Ele não é fiel porque te livrou de algo parecido com todas essas coisas que eu falei. Ele é fiel porque prometeu que se assim você cresce no seu Filho, Ele iria te livrar da morte e da condenação eterna. E assim te daria a vida e vida abundantemente eterna, salvando tua pobre e desgraçada alma. Deus é fiel para cumprir a sua promessa.